Olá, hoje nós vamos falar sobre gestão da produção. O que é isso? Quais são as suas características? Qual foi a sua evolução até os nossos dias? Como é que surgiu então todo esse processo da gestão da produção? Como é que nós usamos atualmente? Para compreender bem a gestão da produção, é muito importante que nós façamos uma pequena avaliação histórica, uma revisão histórica do que ocorreu ao longo do tempo, né, para chegarmos nos dias atuais e nos processos atuais. Vamos imaginar o seguinte: num determinado momento, nós vamos ver que a humanidade, lá atrás, sempre teve um objetivo muito claro e muito definido, que era o quê? Conseguir novos recursos, novos processos e novos meios para facilitar as suas operações e conseguir melhores produtos, elementos que sirvam para a sua utilidade no seu dia a dia. O que ocorre então? Nós vamos verificar o surgimento de vários descobrimentos e várias técnicas. Vamos recuar um pouquinho no tempo. Vamos imaginar o que aconteceu, por exemplo, como é que foi construída as pirâmides do Egito, como é que foram construídas as pirâmides lá dos astecas, né, no México ou aqui no Peru. Foram muitas técnicas, quer dizer, precisavam de ferramentas, precisavam de várias tecnologias. Como é que eu vou deslocar esses materiais? Esse foi mais ou menos um processo industrial. Mas a grande busca do homem foi exatamente no desenvolvimento de vários elementos. Que elementos eram esses? Ferramentas, vestimentas, artefatos para fazer a movimentação de coisas. Então vieram a descoberta da roda, a descoberta de vários elementos como espadas, ferramentas que acabaram sendo utilizadas, coisas para cortar, utensílios, né, que nós começamos a usar, e tudo isso de uma forma bastante artesanal. A partir da Revolução Grega, nós vamos ver que o pensamento humano se desenvolve bastante, e aí nós vamos trabalhar muito com a evolução de certos elementos. Que elementos eram esses? Nós vamos imaginar, então, a evolução do homem, enquanto ser humano, ele vai se desenvolvendo. Durante o Império Romano, nós vamos ver o desenvolvimento muito acelerado, principalmente dos transportes. Então, havia uma movimentação de materiais de um lado para o outro, porque principalmente o Império Romano foi muito competente no desenvolver toda uma estrutura viária que levava tudo a Roma, e eles conseguiram expandir o seu império, né, que se tornou um dos maiores impérios que já existiram em todo o tempo da humanidade. Com essa evolução, com a queda do Império Romano, durante a Idade Média, nós vamos ver emergir muitas cidades ou feudos, né, que acabaram ficando em torno dos castelos e os senhores feudais. A partir desse momento, o que aconteceu? Algumas cidades dessas cresceram, se desenvolveram e, com isso, começaram a extrapolar todos os seus limites e começaram a surgir esses conceitos que nós temos hoje de estados ou de nações, né? Que foram cidades que foram crescendo, foram se juntando e acabaram formando esse conceito de nações. Até nós vermos surgir, a partir do século XII, XIII, né, os países mais ou menos delimitados como nós vemos hoje, quer dizer, começaram a emergir alguns países, principalmente na Europa. Com a descoberta da América, né, surgiram então uma nova visão, nós passamos a ter uma nova visão em termos de mundo, em termos de universo que a gente começa a tratar atualmente. Só que nós vamos desembocar num fato muito relevante, que foi a Declaração dos Direitos Universais do Homem, através dos postulados de Rousseau, que eram liberdade, igualdade e fraternidade. E essa revolução deu origem à República Francesa, ou seja, nós passamos a mudar o regime de relação entre as pessoas, o regime de poder, e como essa ideia e esses conceitos começaram a se externar a todos os países da Europa. Essa disseminação dessas ideias passa a ser bastante interessante, porque isso começa a contagiar diversos países. Com isso, esse movimento passa também a migrar o processo de fabricação, que era a produção artesanal de utensílios, materiais e trajes, e passa a ser através de um processo mais industrializado, quando eu começo a entrar, então, com a produção em série. Para compreendermos esse passo do processo produtivo, como é que surgiu, como é que emergiu, é muito importante que a gente compreenda o seguinte: originalmente, os artesãos, como é que eles faziam? Ele pegava desde a matéria-prima, ele ia buscar as matérias-primas, selecionar, e fazia todo o processo até entregar o produto acabado para o cliente. Repare, era um processo bastante lento, bastante artesanal, ou seja, bastante manual, e uma única pessoa dominava todo o processo.
A partir de alguns conceitos, nós vamos ver que, então, a entrada dos princípios do Adam Smith, quando ele fala da divisão do trabalho, nós vamos verificar essa passagem, ou seja, uma pessoa sozinha não fazia mais tudo, porém, a tarefa era dividida em várias pessoas e compartilhada entre várias pessoas. Com isso, eu conseguia ter um padrão de produção, ou seja, uma certa escala e uma certa qualidade de produto feito, porque o artesanal, por vezes, havia variação de um produto para o outro, não eram exatamente iguais. Para termos uma melhor compreensão, vamos ver as fases da Revolução Industrial. A primeira fase, nós vamos ver o crescimento das cidades, né? O que acontece? As cidades se expandem, a necessidade das pessoas fica maior, portanto, começam a surgir mais produtos e com isso também exige-se uma maior escala de produção, porque tem mais pessoas para consumir aqueles produtos. Com isso, nós vamos ver, então, dentro desse século XVIII para o século XIX, uma era de muita prosperidade, de muito crescimento e muita descoberta científica, né? Como a energia, o vapor, a utilização dos teares e uma série de outras ferramentas que já são aplicados nessas oficinas artesanais que já têm um pouco de divisão do trabalho. Com isso, nós vamos começar a perceber que as fábricas e as necessidades começam a crescer, nós vamos usar novas ferramentas, então a aplicação, por exemplo, do vapor intensivo, da energia elétrica e a descoberta de novos produtos e o desenvolvimento de novos produtos e novas engrenagens, como, por exemplo, o automóvel, que foi o que gerou a grande revolução, e aí inicia-se efetivamente a segunda fase do processo industrial, e para termos uma compreensão melhor, vamos ver o trecho desse filme. Pudemos ver uma linha de produção do início do século XX, né? Como é que ela foi, quais foram as suas características, e obviamente muitas pessoas ficam chocadas, porque havia um empilhamento de pessoas, mas veja pessoal, isso era o que tinha na época, era o que tinha de mais moderno, ou seja, começamos a ter as esteiras mecânicas, começamos a ter uma série de ferramentas que passaram a ser aplicadas e um processo de automação, onde as pessoas faziam pequenas tarefas e eram sequenciadas por outras pessoas até terminar o automóvel. Repare, o Ford desenvolveu tão bem esse processo que ele conseguia transformar minério de ferro e minério de carvão em automóvel num espaço de tempo absurdamente curto para a época, usando o máximo da tecnologia, imaginando que ele fabricava o carro praticamente inteiro, eram poucas peças que vinham de fora, né? E ele conseguia isso num prazo mais ou menos de 48 horas a 70 horas. Quer dizer, variava, no início começou com 70 e baixou para 48 horas. E esse processo veio até mais ou menos os anos 80, ou seja, foram aprimorados os modelos de produção, a maior parte das indústrias trabalhou mais ou menos com monocultura, ou seja, fabricava um grande produto, né? E nós vamos ver uma primeira diferença mais ou menos lá na década de 50, quando começaram a ter a diversificação de produtos, originada principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. O que estimulou também o desenvolvimento dessa fase foi que, num dado momento, cresceram muito as indústrias e houve o craque da Bolsa de Nova York em 29. Com isso, houve uma distensão, ou seja, o processo industrial ficou meio alterado, foram recompostas as formas pelas quais as empresas iriam captar os seus recursos e, a partir daí, nós tivemos um novo desenvolvimento. Ou seja, esse desenvolvimento veio associado com o crescimento do mercado e esse crescimento do mercado também veio trazendo, ao longo do tempo, novas técnicas de produção e, junto com essas novas técnicas de produção, nós vamos ver desembocar um processo industrial bastante mais sofisticado, porque foram incrementadas novas técnicas e novas ferramentas dentro do processo produtivo.
Vamos chamar de terceira grande fase, foi exatamente mais ou menos na época de 1980, na década de 70, década de 80, quando a indústria japonesa aplica um novo conceito de produção, né? Principalmente a partir da Toyota. A Toyota aplicou no mercado um conceito chamado just in time, ou seja, no momento certo, onde ela conseguiu estabelecer junto a seus fornecedores, repare que é um momento muito importante. Saímos daquela Ford, onde fabricava todo o automóvel, e nós vamos ver a mesma coisa acontecer aqui no Brasil, né, com o caso da Volkswagen também, ela fabricava o Fusquinha e a Kombi por inteiro, né, passando a utilizar fornecedores. E os fornecedores começaram a fazer partes dos automóveis e a fábrica de automóvel, na verdade, passou a ser uma grande montadora. É o que nós vimos emergir da década de 70 para cá. Esse conceito que foi implantado pela Toyota gerou um processo bem interessante, que era uma tentativa da eliminação dos estoques, né? Ou seja, se nós não tivermos estoques, vai todo mundo produzir e fabricar no momento certo. Cada fornecedor passava para o outro, ao longo de uma cadeia de produção, o produto no momento exato em que ele iria ser consumido. Então, essa revolução provocada pela Toyota altera profundamente o momento industrial que acontece em todo o mundo, né? Todos passaram a observar o que a Toyota fez, passaram a incorporar isso nos seus mecanismos. Universidades norte-americanas vão começar a estudar esse modelo, né, que vai desembocar no que vai ser chamado de processo de Lean Production, ou seja, produção enxuta, né, onde você tem uma capacidade de flexibilidade muito grande, porque o próprio mercado passa a ter novas exigências. As pessoas já não querem tudo igual, né? As pessoas têm uma necessidade, o consumidor tem uma necessidade de ter um produto diferenciado, ele quer ter um produto com algumas características peculiares, e esse modelo implantado pela Toyota consegue ter uma facilidade muito grande para ser implantado dessa forma. Associando esse grande movimento gerado pela Toyota com a introdução da tecnologia da informação, ou seja, dos computadores, de uma série de outras ferramentas, nós vamos entrar no que se chamou então na quarta fase do processo industrial, a quarta geração, vamos dizer assim, uma geração muito mais próxima do momento que nós atuamos, porque nós vamos passar a utilizar todo um conjunto de ferramentas, e repare que para você implantar o Just-in-Time, etc., usando GPS, usando todo um conjunto fantástico de ferramentas possibilitados pela informática, proporcionou uma revolução industrial mais ainda, né? Ou seja, uma sincronização total entre as empresas, onde cada empresa começa a interagir com as demais através de um processo de informática e utilizando todas essas ferramentas também da tecnologia da comunicação. Como é que isso ocorre? Como é que isso foi transmitido de um momento para o outro, de um espaço para o outro? Esse fato é que nós estamos tendo hoje, né? As nossas indústrias hoje conseguem se comunicar com seus fornecedores, e muitas vezes o próprio fornecedor vai na loja, o próprio fabricante vai na loja identificar quais produtos estão vendendo e já solicita aos seus fornecedores os insumos necessários para que nós atendamos o consumidor sem que haja falta do produto lá na prateleira ou lá no supermercado, ou todo o produto seja entregue na forma que o cliente assim o deseja. O papel da função produção. Qual é o papel da função produção? Basicamente são dois, né? A primeira é a existência básica da própria empresa, ou seja, qual é a finalidade para a qual ela foi criada. A segunda é tentar buscar a criação de bens e serviços que atendam às necessidades dos seus clientes. Então, desta forma, nós podemos compreender o que vem a ser a função produção. A administração da produção e operações é o campo de estudo dos conceitos e técnicas aplicáveis à tomada de decisões na função de produção, empresas industriais, ou operações, empresas de serviços. Conforme a gente pode ver nesse conceito, é interessante identificar que as empresas hoje prestam serviços, né, para os seus clientes, e também fazem todo o processo de produção. O que vem a ser o processo de produção? É eu transformar, né, produtos em benefício dos clientes. Vamos ver agora os objetivos da produção. O principal objetivo da produção é transformar matérias-primas em produtos acabados que
atendam às necessidades ou desejos dos consumidores. Esse processo evoluiu muito ao longo do tempo. Então, retornando um pouquinho ao que acabamos de falar, desde o tempo do Ford, que ele fazia, ele mesmo transformava a matéria-prima num automóvel, nós vamos ver que começaram a ter vários outros processos ao longo do tempo que permitiram esse mecanismo de evolução do objetivo da produção, ou seja, eu vou transformar esse produto de uma forma cada vez mais interessante e usando ferramentas adaptadas a cada época. Então nós vamos perceber que usou-se muito energia elétrica, passou-se a usar esteiras automáticas, sistemas automatizados, o uso do computador. Esse processo evolutivo ficou todo dentro desse objetivo da produção. Como transformar isso? Como fazer da forma mais eficiente e como fazer da forma mais clara para o consumidor, como transformar esse produto, trazer ao consumidor aquilo que ele efetivamente quer no momento em que ele deseja esse produto. Estratégias de produção. O que vem a ser estratégias de produção de uma forma geral? Estratégia é a definição de um padrão, consistência em comportamento ao longo do tempo. O que vem a ser esse conceito que nós acabamos de ver? A estratégia tem como objetivo principal definir as ações de uma organização ao longo de um determinado espaço de tempo, ou seja, imaginando que vai ser ao longo de vários anos. Para que essa empresa vai trabalhar, quais são os seus objetivos, quais são as suas funções e quais são as tarefas essenciais que ela vai desempenhar. Para compreender melhor isso, vamos ver agora as características que deve ter uma estratégia. As estratégias dizem respeito à organização como ao ambiente. Como é que a organização se comporta dentro de todo um ambiente no qual ela está inserida? Ou seja, se eu não fizer uma leitura do que está acontecendo no meu ambiente, eu não vou ter como estabelecer um planejamento estratégico. Repare, nós sempre vamos passar momentos de crise, sem crise, mas como uma empresa vai se comportar ao longo desse tempo, né? É importante também concebermos que a essência da estratégia é complexa. Por quê? Porque ela trata de uma série de elementos que não são simples, porque vamos imaginar qual vai ser o comportamento do consumidor daqui a um determinado tempo. O que o consumidor vai desejar? Para onde a minha empresa vai se ajustar? Quais serão os produtos que essas pessoas vão desejar? E quais são as novas tendências? Veja que por certos momentos existem produtos que estão sendo muito consumidos e por alguma tecnologia ou por alguma forma diferenciada, esses produtos ficam em desuso e entram novos produtos em seu lugar. Nós podemos constatar isso de uma forma muito mais clara no caso da fotografia, né? Por exemplo, as câmeras fotográficas tradicionais e o processo de fotografia, revelação, etc., passaram a ser profundamente alterados quando se passou a utilizar a fotografia digital. E passou a ser muito mais alterado quando a fotografia digital foi implantada dentro dos celulares, né? Então isso causou uma profunda revolução e as empresas tradicionais de fotografia foram profundamente abaladas nisso. Por quê? Porque viram o seu negócio ser transformado de um momento para o outro. Então muitas empresas passaram a ter que fazer uma mudança estratégica muito importante, exatamente o que eu estou tentando comentar para vocês, que essa complexidade do mundo que nós estamos atravessando atualmente. Estratégia afeta o bem-estar geral da organização. Veja, quando uma estratégia não é bem formulada ou a gente não consegue divisar todas as circunstâncias, ela pode afetar diretamente. Exatamente como é o caso que eu falei agora. Imagine você, responsável por uma indústria que fabricava câmeras fotográficas tradicionais, foi profundamente abalado com a entrada desta tecnologia. E a estratégia envolve questões de conteúdo e de processo. O que vem a ser conteúdo e processo? Quando você começa a perceber como é que eu vou executar determinadas tarefas, como é que eu vou desenvolver determinados mecanismos, se eu vou fazer internamente ou transferir a terceiros, como é que serão estabelecidas essas comunicações. Então as estratégias devem prever todas essas questões de forma geral. As estratégias não são puramente deliberadas, ou seja, não é alguma coisa que alguém chegou lá e falou, olha, faça-se isso e pronto. Não, ela tem que ser pensada, ela tem que ser discutida, várias pessoas têm que participar dessa discussão, desse debate, para que uma estratégia seja implantada. As estratégias existem em diferentes níveis. O que vem a ser isso, pessoal? Existir para diferentes níveis quer dizer, ela não é aplicada só à direção.
Tudo que eu for aplicar para a diretoria de uma empresa, eu tenho que transcrever para os gerentes, para os chefes, até chegar a cada pessoa. Ou seja, cada pessoa que trabalha numa organização tem que entender qual o seu papel na organização e o que ele tem que fazer para atingir os objetivos gerais que vem a ser, então, o objetivo principal desta estratégia. Para que a gente consiga estipular ou desenvolver uma estratégia, o que é importante? Primeira coisa, fazer a configuração e obtenção dos recursos, ou seja, da onde que vem os recursos para que eu possa implementar na empresa, de onde que vem o dinheiro, quais máquinas, quais equipamentos, quais pessoas eu vou colocar lá. Segundo, o porte e a capacidade de produção, ou seja, quanto que eu vou produzir, qual é a dimensão que eu vou trabalhar, eu vou produzir 1 unidade por hora, 1 unidade por segundo, 1 unidade por dia, é isso que nós vamos ter que identificar claramente. Outra questão importante é a questão da localização, onde vai ficar situada essa unidade industrial, né? Se ela deve ficar próxima das matérias-primas ou próxima dos consumidores. O item importante também, quais são os investimentos necessários, da onde que vem os recursos, quer dizer, qual o montante de recursos e em qual prazo isso aí vai ter que ser utilizado, né? E que tipos de processos de fabricação serão adotados. Será um processo de produção contínua, não contínua, conforme a gente vai poder ver mais a seguir. E, principalmente, um detalhe fundamental, que é a manutenção preventiva e corretiva. Como é que a empresa vai adotar as questões de manutenções preventivas, ou seja, eu vou fazer manutenções em determinados períodos para evitar que as máquinas quebrem, e o que eu farei se uma determinada máquina, por exemplo, quebrar, qual vai ser a atitude que nós vamos adotar. Elementos da gestão da produção. A gestão da produção, de uma forma geral, trata de diversos elementos. Quais são eles? Veja só, primeiro, a identificação de um padrão de qualidade, ou seja, o que vem a ser um padrão de qualidade mínimo, o que eu espero desse produto final. Uma questão de prazos, quais são os prazos de fabricação, prazos de entrega e o cumprimento desses prazos perante os clientes. Outro elemento importante é a gestão de custos, né? Porque se você tiver uma variação muito grande nos custos de produção ao longo de um determinado tempo, fica difícil estabelecer contratos para a colocação desses produtos no mercado. E a questão da flexibilidade, ou seja, qual a capacidade de flexibilidade que essa empresa tem, ou seja, como é que eu consigo sair de um modelo para outro, como é que eu consigo mudar de um padrão, de um tipo de produto para fabricar outro produto dentro da minha linha de produção. Repare, tem empresas que não têm nenhuma flexibilidade, porque fabricam produtos com determinadas características e consistências, e outras empresas, por suas próprias características, têm uma total flexibilidade, conseguem produzir um produto totalmente diferente do seguinte. Elementos dos sistemas de produção. Para nós compreendermos melhor os elementos de um sistema de produção, vamos analisar esse quadro bastante simples que está sendo colocado a seguir. Repare, ali nas entradas nós vamos encontrar onde ingressam todos os insumos, produtos e componentes, matérias-primas e outros, para que façam parte do processo produtivo. O processo produtivo, ou processo de transformação, é quando nós vamos verificar todas as tarefas e etapas necessárias para que a gente transforme esses insumos em produtos acabados, que vão sair, então, pelas saídas, ou seja, nós vamos ter pelas saídas os produtos acabados. Qual é o principal objetivo desse processo? É você identificar que as saídas sejam de acordo com o previsto e atendam àqueles consumos. Por exemplo, eu não devo desperdiçar matéria-prima, não devo desperdiçar uma série de coisas. Por isso que nós vamos encontrar ali o controle e avaliação desse processo. Por que nós temos o controle? Para identificar exatamente se o que está saindo foi o que foi previsto e se foi utilizado o recurso tecnológico adequado para tal. Já nesse outro quadro, nós podemos ter uma visão um pouco mais ampla do que vem a ser os elementos do processo produtivo, né? Então, nós vamos encontrar os insumos de um lado, né? Quais são as influências e restrições para esse processo de conversão. O que são influências e restrições? Por vezes, eu tenho uma capacidade produtiva, eu tenho que alterar alguma máquina, algum equipamento para que ele entre em capacidade de produção, né?
Vamos identificar quais são os produtos e os serviços, porque para cada tipo de produto ou serviço que vai ser processado, eu vou depender de um conjunto de insumos que vão entrar dentro desse processo de conversão ou transformação, como a gente queira chamar. E, finalmente, o que é muito importante, o processo de controle, para verificar se tudo aquilo que foi desenvolvido, que foi projetado, está sendo executado de acordo com o programado. Conforme a gente pôde verificar, essa é um esquema, né, de como é que funcionam todos os processos produtivos. Para nós termos uma compreensão um pouco maior, vamos ver que existem vários tipos de sistemas de produção. Tipos de sistemas de produção. Para visualizarmos melhor isso, vamos começar pela classificação, pelo grau de padronização dos produtos fabricados. O que vem a ser isso? Nós temos dois tipos de graus principais. O primeiro que são chamados produtos padronizados. Aqueles produtos que saem exatamente uns iguais aos outros. Como, por exemplo, um refrigerante. Quando você vai comprar um refrigerante da marca A, ele é exatamente igual ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Ele é feito exatamente da mesma maneira e da mesma forma. Por outro lado, nós temos os produtos sob medida. O que é um produto sob medida? Quando você vai construir um móvel, por exemplo, na sua casa, e você vai ter que ter um produto que caiba exatamente ali. Pode ser uma cortina, um móvel, né? São produtos que são desenvolvidos exclusivamente para você, que vão ser adaptados a exatamente naquele espaço. Classificação tradicional dos sistemas de produção. Nós vamos encontrar os sistemas de produção contínua ou de fluxo em linha. O que vem a ser isso? É quando todo o processo de produção é mais ou menos rígido e ele segue uma sequência linear. Ou seja, imagine a fabricação de um pão, né? Tem que fazer a massa, tem que deixar descansar, vai entrar no forno, né? Ou seja, faz o molde, vai entrar no forno, depois você deixa resfriar e aí coloca para o consumo. Isso também acontece em uma série de outras indústrias, como por exemplo no caso de refrigeradores, que também segue uma linha de produção. São vários elementos que são anexados ao longo da linha, ou seja, vem os motores, os compressores, são anexadas, né, as estruturas, ou seja, todo o material, depois os acessórios e é finalizado o produto. Quando a gente tem esse conceito de linha de produção. Os sistemas de produção por lotes, ou também chamado de fluxo intermitente, o que vem a ser isso? É quando eu produzo um lote de produção, um lote de produtos diferenciado de outros. No caso da indústria eletrônica, por exemplo, isso é mais comum. Eu faço um lote de determinado tipo de computadores, seguido de um outro lote de tipos de computadores, com algumas características diferentes, com alguns componentes diferentes, e por vezes a linha de produção é alterada. Isso é mais comum, por exemplo, na indústria de certos outros tipos de indústria, como confecções, que eu vou usar alguns tipos de acessório ou outros tipos de acessório, passo por uma linha de produção ou outra, né? Existem também os sistemas de produção para grandes projetos sem repetição. O que vem a ser isso? Muitas empresas desenvolvem projetos específicos. Por exemplo, alguém vai construir uma fábrica para uma fábrica, ou seja, eu vou construir todos os equipamentos necessários para serem colocados numa outra determinada fábrica. Uma fábrica de refrigerantes, eu compro a fábrica inteira, chega alguém e me entrega. Essa fábrica é desenvolvida, é fabricada especificamente para a minha indústria, ou seja, é em função da minha capacidade de produção, em função do tipo de produto que eu vou adotar, como é que isso vai ser feito. Então, essa visão macro que a gente tem que ter de um tipo de, quando você trabalha por questões de projetos sem repetição. É feito caso a caso, cliente a cliente, projeto a projeto. Classificação cruzada de Schroeder. O que vem a ser essa classificação cruzada? É que ele coloca que existem alguns sistemas de produção que podem ser orientados para o estoque, ou seja, eu vou criar todo o meu sistema de produção vinculado ao volume de estoque de produtos que eu tenha armazenado ou tenha consistido dentro da minha empresa. Ou então, eu posso desenvolver um sistema de produção orientados para a encomenda. Repare, a visão que ele coloca aqui são duas visões distintas. Uma, eu vou produzir certos itens, certos produtos, porque eu tenho um conjunto de itens ou um conjunto de estoque de produtos armazenados aqui dentro. Então, eu vou olhar para dentro e vou ver o que eu vou produzir. No outro caso, eu vou produzir em função do que foi encomendado, né? Repare que há uma diferença profunda aí, principalmente
na questão da filosofia. Quando eu faço em função do que eu tenho, eu saio de dentro para fora, né? E quando eu vou atender a necessidade de um consumidor, eu faço pedido a pedido. E muitas vezes eu nem sempre tenho o estoque de alguns itens para atender determinadas encomendas. E aí eu preciso agilizar e fazer todo um processo produtivo bastante diferenciado. Bem, hoje nós tivemos uma visão bastante ampla do que é o processo de produção, uma visão genérica. De onde começou, como é que veio isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Como é que as fases que eles tiveram e quais são os tipos e processos de produção que a gente conhece. Como é que ocorre, ou seja, como é que eles são aplicados, como é que eles são usados. A principal visão nossa hoje era ter uma visão macro do que é um processo produtivo e como é que vai ser a gestão desse processo produtivo, buscando incluí-lo como um todo. Eu recomendo, para que você complemente os estudos do que nós abordamos hoje, a leitura do livro Administração da Produção e Operações, de Daniel Moreira, da editora Sengage. É um livro bastante interessante, que ele dá uma visão bastante ampla de todo o processo produtivo, os sistemas de produção, conta bastante um pouco dessa parte histórica e descreve bastante os sistemas e vai nos complementar bastante sobre essa visão necessária para o nosso encontro de hoje. Desejo a você sucesso e bons estudos.